Comentário psicológico sobre o livro tibetano da Grande Libertação. 761. Portanto, ao reconhecermos os limites do nosso espírito, estamos mostrando o nosso bom senso. Admito que constitui um sacrifício despedir-se do mundo maravilhoso no qual vivem e se movimentam os seres produzidos pelo nosso espírito. Trata-se do mundo primitivo, onde até mesmo objetos sem vida são dotados de uma força vital, salvadora e mágica, mediante a qual estes objetos tornam-se parte integrante de nós mesmos. Mais cedo ou mais tarde tivemos de compreender que seu poder, no fundo, era o nosso próprio poder, e que seu significado era uma projeção de nós mesmos. A teoria do conhecimento constitui apenas o último passo dado ao sairmos da juventude da humanidade, ou seja, daquele mundo em que figuras criadas pelo nosso espírito povoavam um céu e um inferno metafísico. 762. Apesar da inevitável crítica da teoria do conhecimento, permanecemos presos à concepção de que um órgão de fé capacita o homem a conhecer a Deus. Foi assim que o Ocidente desenvolveu a nova enfermidade de um conflito entre ciência e religião. A filosofia crítica da ciência tornou-se, por assim dizer, metafisicamente negativa, ou, para dizer em outras palavras, materialista, partindo justamente de um julgamento errôneo. Consideramos a matéria como uma realidade tangível e cognoscível. Entretanto, esta matéria é uma noção absolutamente metafísica, hipostasiada por cérebros não críticos. A matéria é uma hipótese. Quando se fala em matéria, está se criando, no fundo, um símbolo de algo que escapa ao conhecimento e que tanto pode ser o espírito como qualquer outra coisa. Pode ser inclusive o próprio Deus. A crença religiosa, por outro lado, recusa-se a abandonar a sua concepção do mundo. Contradizendo as palavras de Cristo, os crentes tentam permanecer no estado de crianças. Agarram-se ao mundo da infância. Um teólogo famoso confessa em sua autobiografia que Jesus era seu bom amigo, abre aspas, desde a infância, fecha aspas. Jesus é precisamente o exemplo elucidativo de uma pessoa que pregava algo bem diverso da religião de seus pais, mas não parece que a imitatio Christi comporte o sacrifício espiritual e psíquico que ele próprio teve de oferecer no início de sua carreira, e sem o qual jamais ter-se tornado um redentor. 763. O conflito surgido entre ciência e religião, no fundo, não passa de um mal-entendido entre as duas. O materialismo científico introduziu apenas uma nova hipótese, e isto constitui um pecado intelectual. Ele deu um nome novo ao princípio supremo da realidade, pensando com isto haver criado algo de novo e destruído algo de antigo. Designar o princípio do ser como Deus, matéria, energia, ou o que quer que seja, nada cria de novo, troca-se apenas de símbolo. O materialista é um metafísico frustrado. O crente, por outro lado, procura manter-se em um estado espiritual primitivo, por motivos meramente sentimentais. Não se mostra disposto a abandonar a relação infantil primitiva relativamente às figuras criadas pelo espírito. Prefere continuar gozando da segurança e confiança que lhe oferece um mundo em que pais poderosos, responsáveis e bondosos exercem a vigilância. A fé implica potencialmente num sacrificium intellectus, desde que o intelecto exista para ser sacrificado, mas nunca no sacrifício dos sentimentos. Assim, os crentes permanecem em estado infantil, em vez de se tornarem como crianças, e não encontram a sua vida, porque não a perdem. Acresce ainda que a fé entra em choque com a ciência, recebendo deste modo sua recompensa, pois se nega a tomar parte na aventura espiritual de nossa época. 764. Qualquer pensador honesto é obrigado a reconhecer a insegurança de todas as posições metafísicas, e em especial a insegurança de qualquer conhecimento de fé. É também obrigado a reconhecer a natureza insustentável de quaisquer afirmações metafísicas e admitir que não existe uma possibilidade de provar que a inteligência humana é capaz de arrancar-se a si mesma do tremedal, puxando-se pelos próprios cabelos. Por isso é muito duvidoso saber se o espírito humano tem condições de provar a existência de algo transcendental. 765. O materialismo é uma reação metafísica contra a intuição súbita de que o conhecimento é uma faculdade espiritual ou uma projeção, quando seus limites ultrapassam os da esfera humana. Essa reação era, entre aspas, metafísica, na medida em que o homem de formação filosófica mediana não podia encarar a hipóstase que daí resultaria necessariamente. Não percebia que a matéria não passava de outro nome para designar o princípio supremo da existência. Inversamente, a atitude de fé
mostra-nos como as pessoas resistem em acolher a crítica filosófica. Mostra-nos também como é grande o temor de terem de abandonar a segurança da infância para se lançarem a um mundo estranho e desconhecido, mundo regido por forças para as quais o homem é indiferente. Fundamentalmente, nada se altera nos dois casos. O homem e o ambiente que o cerca permanecem idênticos. O homem precisa apenas tomar consciência de que está contido na sua própria psique e que nem mesmo em estado de demência poderá ultrapassar esses limites. Também deve reconhecer que a forma de manifestação de seu mundo ou de seus deuses depende, em grande parte, de sua própria constituição espiritual. Carl Gustav Jung, Psicologia e Religião Oriental.